Meu nome é Fernando Pereira. Tenho 44 anos. Passei os últimos 15 à frente da Mar Profundo Aventuras, uma operadora de mergulho em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Montei tudo do zero depois que saí da Marinha, ensinando turistas a explorar o mundo subaquático enquanto Denise cuidava da parte financeira. O que eu achava que era um casamento sólido. 22 anos do que eu acreditava ser parceria, confiança e amor. Uma noite de terça-feira mudou tudo, embora eu tenha levado meses para entender de fato o que tinha testemunhado. O que eu vi não era crueldade. Era um pedido de socorro vestido de traição, e quase deixei passar batido. Estava lavando meu equipamento na garagem quando ouvi o salto dela estalando no piso da cozinha. Estranho, porque dentro de casa ela sempre usava chinelo. Quando entrei, a Denise estava na frente do espelho ajeitando um vestido que eu nunca tinha visto. Preto, justo, decididamente não era algo que ela usaria no clube do livro. Vai sair para algum lugar especial? Perguntei, secando as mãos numa toalha. Ela se virou, e foi aí que eu vi. Por uma fração de segundo, havia algo cru na expressão dela, um aperto ao redor dos olhos, uma tensão no maxilar. Não era o calor pelo qual me apaixonei, mas também não era simples frieza. Parecia medo sendo engolido à força. Então o rosto dela mudou, a máscara se encaixou, e ela me deu um sorriso que cortava como vidro. Vou sair para um encontro hoje à noite, disse, como se falasse do tempo. Tenta não ficar com muito ciúme, Fernando. As palavras me atingiram como uma onda de ressaca. Fiquei ali, toalha na mão, vendo minha esposa de 22 anos rir da minha cara de espanto. Não era um riso nervoso nem de desculpas, mas o riso não chegava aos olhos dela. Se eu não estivesse tão cego pelas palavras em si, teria notado como os nós dos dedos dela estavam brancos apertando a alça da bolsa, como a voz vacilou de leve ao dizer meu nome. Um encontro. Consegui falar. Você ouviu. Denise pegou a bolsa, conferiu o reflexo mais uma vez. Não precisa me esperar acordado. Quis perguntar quem, onde, por quê, há quanto tempo. Em vez disso, um instinto mais profundo, aquele afinado por 20 anos de serviço na Marinha, treinado para ler sinais de perigo em ambientes caóticos, me fez dizer outra coisa. É assim mesmo que você quer fazer isso, Denise? Jogar fora tudo o que a gente construiu. Ela congelou no meio do caminho até a porta. Uma respiração. Duas. A máscara caiu por completo, e eu vi, medo bruto e indisfarçável inundando os olhos dela antes que pudesse evitar. Então, rápido como veio, ela reergueu o muro. A voz, quando saiu, era quase um sussurro. Você não entende nada, Fernando. Só deixa pra lá. E saiu noite adentro. Sentei na minha poltrona, olhando para a parede. A parte racional do meu cérebro gritava traição. Mas uma outra parte, a parte treinada para avaliar situações sob pressão, ficava repetindo aquele momento de pavor genuíno. Uma mulher anunciando um caso com prazer não parece aterrorizada. Parece triunfante, ou culpada, ou na defensiva. Não parece uma prisioneira sendo levada ao cadafalso. Servi uma dose de uísque e comecei a pensar. Como instrutor de mergulho, aprendi que pânico embaixo d'água mata. Mantenha a calma. Avalie a situação. Trace um plano. Os mesmos princípios se aplicavam ali. Quando terminei a bebida, eu já sabia que precisava observar, esperar e coletar informações antes de fazer qualquer besteira. Naquela noite, quase não dormi. Deitei na nossa cama, a cama onde a gente riu, brigou, planejou férias, chorou a morte do pai dela e repassei cada momento estranho dos últimos meses. O jeito como a Denise ficou sobressaltada quando o telefone tocava. As saídas para atender ligações no quarto, com a voz abafada pela porta. As respostas vagas sobre o clube do livro, que de repente passou de uma vez por mês para toda semana. O peso que ela perdeu. As olheiras que tentava disfarçar com corretivo. Na época, atribuí tudo ao estresse ou a uma fase ruim do casamento. Agora as peças se encaixavam de outro jeito. Aquele olhar de medo absoluto era real. Eu tinha certeza. Na manhã seguinte, a Denise agiu como se nada tivesse acontecido. Cantarolou enquanto passava café. Perguntou se eu tinha visto a previsão do tempo. Até me deu um beijo no rosto antes de eu sair para a operadora. A mão dela tremeu contra a minha cara. Se eu não estivesse prestando atenção, teria perdido isso.
Bom dia de trabalho, disse, sem me olhar nos olhos. Igualmente, respondi, mantendo a voz neutra. Muitos planos hoje. O de sempre. Clube do livro hoje, inclusive. Vamos discutir aquele thriller novo que está na lista dos mais vendidos. Assenti e saí. Clube do livro. Certo. Fui para Mar Profundo. Dei uma aula de mergulho de manhã para um grupo de aposentados de Minas Gerais. Limpei equipamento. Respondi e-mails. O tempo todo, minha mente fazia cálculos. A mulher que saíra de casa na noite anterior não era a mulher com quem me casei, mas também não era uma estranha que deixou de se importar. Era uma mulher tentando desesperadamente me afastar sem poder dizer o motivo. Nas semanas seguintes, observei. Não a confrontei. Não exigi explicações. Virei um estudioso do meu próprio casamento. As saídas da Denise continuaram a cada semana, mais ou menos. Em cada uma, ela se arrumava, lançava um comentário cortante calculado para me ferir e ia embora. Em cada uma, eu captava aquele lampejo de algo desesperado por trás da atuação. Quando voltava, às vezes meia-noite, às vezes mais tarde, vinha exausta, de olhos fundos, se movendo como quem carrega um peso invisível. Parou de me encarar no café da manhã. O cantarolar cessou. O afeto casual acabou. Minha esposa estava se desintegrando em câmera lenta e não parecia uma mulher embriagada por um novo romance. Parecia uma mulher sendo consumida por algo de que não conseguia escapar. Comecei a documentar tudo, discretamente, metodicamente. 20 anos de marinha ensinam a manter registros. Anotei datas e horários das ausências dela, os humores, trechos de conversa que pescava. Depois, mergulhei nas finanças. A Denise sempre tinha cuidado dos livros da Mar Profundo, dizendo que era melhor com números. Confiei totalmente, até demais. Talvez. O que encontrei nas contas conjuntas fez meu estômago gelar. Um saque em espécie de R$ 4.000 que eu não autorizei. Gastos em restaurantes em Búzios em noites que ela dizia estar na casa da mãe. Se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Uma compra numa loja chamada Segredos de Renda, lingerie que eu nunca tinha visto. Nada catastrófico ainda, mas havia um claro padrão de pequenas mentiras se acumulando. Então, encontrei a irregularidade na conta da empresa. Uma transferência programada, ainda aguardando verificação final, que permitiria mover grandes quantias para o exterior com uma única autorização. A papelada tinha minha assinatura falsificada. Alguém estava preparando o terreno, se aprontando para drenar tudo que construímos. Liguei para o Tomás Rodrigues. Nós salvamos a vida um do outro no Golfo Pérsico, numa missão que deu errado, e esse tipo de dívida não expira. Agora ele trabalhava numa firma de investigação privada em São Paulo. Fernando, ele falou quando ouviu minha voz. Você está com uma voz péssima. O que está acontecendo? Contei tudo. A confissão teatral, o olhar de terror que vislumbrei, os preparativos financeiros ocultos. O Tomás ouviu sem interromper, o que era raro para ele. Quando terminei, houve um longo silêncio. Fernando, vou te falar uma coisa que você não vai gostar. Ele disse por fim. Do jeito que você descreveu, isso não tem cheiro de um caso extraconjugal. Tem cheiro de coerção. E se sua esposa está sendo coagida, tem uma razão para ela não poder simplesmente te contar a verdade. Alguém está com uma ameaça sobre a cabeça dela. Talvez contra ela. Talvez contra você. Preciso que você cave, eu disse. Na moita. Preciso saber com quem ela está envolvida e que tipo de chantagem estão usando. Me dá umas semanas. Não dá bandeira. Não confronta ninguém. Pelo amor de Deus, Fernando, não vá à polícia civil local até a gente saber mais. Se isso for uma operação de gente profissional, eles podem ter contatos lá dentro. A espera foi a pior parte. Eu seguia no automático na operadora, ensinando turistas a equalizar os ouvidos e a respeitar os corais, enquanto meu mundo particular estava em suspensão. Algumas noites, eu e a Denise sentávamos na mesma sala como estranhos dividindo uma sala de espera, o ar carregado com tudo que não dizíamos. Eu a pegava me olhando às vezes, com uma expressão difícil de definir, saudade talvez, ou pesar. Então ela desviava o olhar. 3 semanas depois, o Tomás ligou com a primeira leva de respostas. Senta, irmão.
Sua esposa está envolvida com um sujeito chamado Marcelo Veiga. O nome me atingiu como uma carga de profundidade. Marcelo Veiga tinha sido meu aluno 3 anos atrás, um corretor de imóveis de fala mansa, na casa dos 40, recém-divorciado. No começo, era simpático, daqueles que lembram o nome de todo mundo e pagavam uma rodada para o grupo. Aí eu peguei tirando fotos inconvenientes de alunas dentro dos trajes de neoprene. Bani ele da operadora e avisei todos os outros operadores da região dos lagos para ficarem de olho. Parece que ele encontrou outra forma de voltar à minha vida. Ele não é só um tarado, o Tomás continuou. É o homem de frente de um esquema sofisticado de estelionato. Eles miram donos de pequenos negócios, pessoas com patrimônio, mas sem segurança financeira blindada. Usam romance ou chantagem para conseguir uma pessoa infiltrada, depois drenam as contas e somem. A Polícia Federal está tentando montar um caso há mais de um ano, mas não conseguem testemunhas para falar. E aqui está a parte que você realmente precisa ouvir. O Veiga tem um agente da Polícia Civil no bolso dele. Um investigador chamado Birajara Nogueira, lotado na delegacia de Cabo Frio. Qualquer um que procure a polícia local é abafado antes de conseguir fazer a denúncia. Sentiu o ambiente girar. Então a Denise não podia procurar as autoridades mesmo que quisesse. Exatamente. Se ela entrasse naquela delegacia, o Nogueira saberia em 1 hora. E qualquer ameaça que o Veiga estivesse usando contra ela seria ativada. O meu palpite é que a ameaça envolve você. Pelo que você descreveu, ela está tentando te manter vivo enquanto está presa numa situação que não pode controlar. Naquela noite, esperei o sol se pôr e a casa ficar em silêncio. A Denise estava sentada na varanda dos fundos, olhando para o mar com uma taça de vinho intocada. Puxei uma cadeira e sentei ao lado dela. Denise, eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia, eu sei sobre o Marcelo Veiga. Sei sobre o dinheiro. Sei sobre o investigador Nogueira. E acho que agora entendo porque você me contou daquele primeiro encontro. Ela não se moveu por um longo instante. Então os ombros começaram a tremer. Quando se virou para mim, o rosto era um desastre de lágrimas e exaustão. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente para juntar a maior parte. Mas preciso ouvir o resto de você. Tudo. A história saiu em fragmentos, entre soluços. O Marcelo tinha se aproximado dela há mais de um ano, amigável no começo. Entrou para o clube do livro dela. Sim, o clube do livro existia de verdade, e ele se infiltrou como novo membro. Foi paciente, charmoso, construiu uma amizade devagar. Então, quando ganhou a confiança dela, mostrou as garras. Descobriu um erro financeiro antigo que ela cometeu nos primeiros anos do nosso casamento, um cartão de crédito que ela escondeu de mim. Uma dívida que pagou em segredo por 2 anos. Era uma coisa pequena, uma relíquia de orgulho e vergonha das nossas dificuldades iniciais. Mas o Veiga fez aquilo parecer estelionato. Ele fabricou provas sugerindo que ela estava desviando da operadora de mergulho por anos. Ele disse que se eu não cooperasse, mandaria tudo para você, para a Receita Federal, para a Junta Comercial. Ela sussurrou. Ele destruiria você. Fernando, o negócio, nossa reputação, tudo. Achei que pudesse resolver sozinha. Achei que achava uma saída. Mas quando percebi que o verdadeiro objetivo dele era tomar tudo o que a gente tinha, ele já tinha fotografias, conversas gravadas, o Nogueira dando cobertura. Ele disse que se eu procurasse qualquer pessoa, você sofreria um acidente trágico de mergulho em 1 semana. Fiquei sentado com aquilo por um momento, a raiva no meu peito brigando com uma compaixão terrível. Quando ele começou a falar do acidente, uns 6 meses atrás, foi quando eu soube que precisava te alertar, mas não podia simplesmente contar. Ele tinha gente observando, monitorava minhas ligações, minhas mensagens. Então fiz parecer que estava ostentando um caso. Pensei que se eu te machucasse bastante, você ficaria bravo e começaria a fazer perguntas. Um homem como você não aceita traição passivamente, você cavaria. Apostei que você encontraria a verdade antes que pudesse ferir qualquer um de nós. E a assinatura falsa na transferência? Fui eu que assinei. Ele estava do lado, olhando. Disse que era o teste final. Quando o dinheiro saísse, nós 2 estaríamos implicados e eu nunca mais poderia voltar atrás. Levantei, fui até a beirada da varanda e fiquei olhando a água escura. A traição era real. Ela mentiu.
forjou documentos, colaborou com um esquema criminoso. Mas a alternativa era minha morte e a destruição de tudo que construímos. Ela escolheu um caminho terrível, mas também estava tentando me proteger do único jeito que conseguiu pensar. Vamos consertar isso, eu disse, me virando para ela. Mas vamos fazer do jeito certo, juntos, sem mais segredos. Na manhã seguinte, entrei em contato com Roberto Chincado, um advogado da Marinha com quem servi que agora tocava um escritório privado no Rio de Janeiro. Por meio dele, chegamos ao núcleo da Polícia Federal em Niterói. 3 dias depois, eu e a Denise estávamos sentados diante da agente Sara Martinez numa sala de reuniões discreta, expondo tudo o que sabíamos. A agente Martinez era uma mulher baixinha, na casa dos 40, de olhar afiado e modos pacientes. Ela ouviu nossa história inteira sem interromper, anotando num bloco. Quando terminamos, ela largou a caneta. Seu Fernando, Dona Denise, o que vou contar é confidencial. A Polícia Federal está investigando Marcelo Veiga e a rede dele há 18 meses. Estelionato imobiliário, lavagem de dinheiro e suspeita de corrupção na delegacia de Cabo Frio, mas sem provas conclusivas. O depoimento da sua esposa pode ser a chave para derrubar a operação inteira. Mas não vou mentir, vai ser perigoso. Se o Veiga suspeitar de algo antes de estarmos prontos para agir, pessoas podem se machucar. Como fazemos isso? Perguntei. A Dona Denise continua representando o papel dela. Vai aos encontros com o Veiga, usa escuta quando for seguro, documenta tudo. Nós fornecemos proteção, mas ela precisa ser invisível. E o senhor, seu Fernando, continua tocando seu negócio exatamente como sempre fez. Qualquer mudança de comportamento pode entregar. Assim começaram os 4 meses mais angustiantes da minha vida. A Denise continuou atuando como cúmplice coagida, encontrando Veiga para jantares e reuniões de planejamento, usando gravadores ocultos quando a PF considerava seguro. Copiou registros financeiros, documentou conversas, mapeou a estrutura da rede. Cada vez que ela saía pela porta para encontrá-lo, meu coração parava. O perigo era constante e desgastante. O Nogueira tinha olhos em toda parte. Se o Veiga suspeitasse por um segundo que a operação dele estava comprometida, as consequências eram impensáveis. Durante aqueles meses, me apoiei muito na Elisandra, a mãe da Denise. A Elisandra sempre foi o centro firme da família, uma professora aposentada da rede estadual com um núcleo de ferro disfarçado de serenidade. Contei a verdade numa tarde de domingo, esperando choque ou negação. Em vez disso, ela segurou minha mão e disse: "Minha filha fez escolhas terríveis, mas está tentando consertar. O que você precisa de mim?" Ela se tornou nossa âncora. Visitava Denise nos dias em que eu não podia. Mantinha as aparências com vizinhos e amigos. Dava o apoio emocional que nem eu nem a Denise conseguíamos articular. Houve noites em que encontrei a Elisandra sentada com a Denise na varanda, nenhuma das duas falando nada, só de mãos dadas na escuridão. Algo naqueles momentos silenciosos nos manteve de pé. O avanço veio quando Veiga finalizou o plano de transferir R$ 200 mil do nosso limite de crédito empresarial para uma empresa de fachada registrada em nome de um laranja no Uruguai. Ele usou documentos forjados com minha assinatura, os mesmos que a Denise foi forçada a assinar. Mas dessa vez, a Polícia Federal estava de olho. A equipe da agente Martinez interceptou a transação no meio do caminho e reuniu provas suficientes para prender o Veiga, o Nogueira e outros 6 comparsas numa operação coordenada que abrangeu 3 estados. Eles foram derrubados numa quinta-feira de manhã, começo de setembro. Operações simultâneas atingiram a imobiliária do Veiga, a casa do Nogueira e outros 3 endereços. Eu estava na operadora, dando um curso de segurança para um grupo de adolescentes, quando meu celular vibrou com uma mensagem da agente Martinez. "Está feito. Todos os alvos presos. Sua esposa está a salvo." Pedi licença para a turma, fui até meu escritório e fechei a porta. Então sentei e chorei pela primeira vez em 20 anos. Quando cheguei em casa naquela noite, a Denise estava sentada nos degraus da entrada, ainda com a mesma roupa de quando a PF a pegou para custódia protetiva. Parecia exausta, oca, mas havia algo diferente nos olhos dela. O medo tinha ido embora. "Acabou mesmo", ela falou, como se testasse as palavras. "Acabou", confirmei. Não nos abraçamos de forma dramática. Não desabamos um nos braços do outro.
Só sentamos ali nos degraus, ombro a ombro, vendo o céu ficar alaranjado sobre a Praia dos Anjos. Haveria tempo para processar tudo depois. Naquele momento, bastava termos sobrevivido. O processo judicial levou mais um ano. A Denise cooperou integralmente com os promotores estaduais e federais, fornecendo um testemunho que não só condenou o Veiga e o Nogueira, como também ajudou a identificar outras 23 famílias que foram vítimas da mesma rede. O Veiga operava variações desse golpe havia meia década. Vidas inteiras destruídas, negócios perdidos, casamentos despedaçados. A PF nos disse que a cooperação da Denise foi o fator mais significativo para desmantelar a organização. Como ela agiu sob coação documentada, se recusou a participar da trama de homicídio e expôs voluntariamente toda a rede, sob risco pessoal considerável, o promotor ofereceu um acordo. A Denise se declarou culpada por uma contagem de conspiração para estelionato e recebeu uma pena reduzida de 2 anos em regime semiaberto, com possibilidade de progressão para o aberto depois de cumprido 1/6. O juiz reconheceu a cooperação dela e as circunstâncias extraordinárias. Foi justiça, temperada com o reconhecimento de que ela foi tanto vítima quanto autora. Durante aquele ano de trâmites judiciais, pensei muito sobre casamento, sobre confiança, sobre o que significa perdoar. Entendi a posição impossível em que a Denise foi colocada. Ela fez escolhas terríveis, mas também traçou uma linha clara no meu assassinato e arriscou tudo para me alertar do único jeito possível. Eu podia respeitar isso, mesmo sem simplesmente apagar o estrago. Nós nos divorciamos de forma amigável. A intimidade que dividimos por 22 anos foi quebrada, substituída por algo mais parecido com o laço entre soldados que sobreviveram à mesma guerra. Eu ainda me importava com ela. A visitava durante o cumprimento da pena, uma vez por mês, sentando na minha frente na sala de visitas. Falávamos de coisas pequenas, livros que ela estava lendo, mudanças na operadora, o jardim da Elisandra. Não falávamos sobre o que aconteceu. Essa conversa já tinha sido tida. O negócio levou tempo para se reerguer, mas se reergueu. O empréstimo forjado foi anulado, os fundos desviados foram recuperados em grande parte com o confisco das contas offshore do Veiga e nosso seguro cobriu a maioria dos custos advocatícios. Mais importante, espalhou-se na comunidade que a Mar Profundo Aventura ajudou a derrubar uma quadrilha. As pessoas respeitam um negócio que foi testado no fogo e saiu limpo. Em 2 anos, tínhamos expandido para 3 barcos e 8 instrutores. As reservas estavam mais fortes do que nunca. A Elisandra nunca deixou meu lado durante tudo aquilo. Veio trabalhar na operadora inicialmente como uma ajudante temporária, preenchendo o vazio administrativo que a Denise deixou. Mas ela se mostrou tão capaz e o trabalho deu a ela um senso de propósito tão claro que ficou em definitivo. Aos 62 anos, completou um programa de capacitação para se tornar uma conselheira certificada, especializada em crimes financeiros. Juntos, lançamos a Mar Profundo Solidária, um braço sem fins lucrativos negócio que oferecia aconselhamento gratuito, encaminhamento jurídico e algo que chamei de terapia de mergulho para pessoas se recuperando de fraudes e traumas. A terapia de mergulho foi ideia minha. Debaixo d'água, você aprende a respirar apesar do medo. Aprende a confiar no seu equipamento e no seu treinamento. Aprende que o pânico mata mais rápido que qualquer ameaça externa. É uma metáfora poderosa para a recuperação e funcionou. Levávamos os sobreviventes para o barco, ensinávamos o básico e os guiávamos nos primeiros mergulhos em águas abertas. Vê-los emergir com lágrimas de alívio nos olhos se tornou o trabalho mais gratificante que já fiz. 2 anos depois da condenação do Veiga, numa manhã clara de outono, eu estava no deck do nosso barco mais novo, o Verdade vendo uma mulher chamada Amanda Werner se preparar para seu primeiro mergulho no mar. Ela era uma bióloga marinha que perdeu suas bolsas de pesquisa para um golpista sentimental, uma das primeiras vítimas do Veiga, como se descobriu. Entrou no nosso programa de apoio 6 meses antes e agora estava pronta para o mergulho, no sentido literal e figurado. Ainda tenho medo de entrar em pânico lá embaixo, ela admitiu, checando o regulador pela 3ª vez. Medo é saudável, eu disse. Mantém você alerta. O objetivo não é eliminar o medo, é funcionar bem apesar dele. Só lembre do seu treinamento, respire normalmente e fique perto do seu dupla. O oceano não liga para o seu passado.
Ele só responde a quem você é agora. Ela assentiu, ajustou a máscara e saltou do barco para o azul. Descemos juntos, a luz do sol se partindo em colunas mutantes ao nosso redor. Os olhos da Amanda, arregalados atrás da máscara, foram relaxando gradualmente conforme ela encontrava seu ritmo de respiração. A uns 10 metros de profundidade, uma tartaruga marinha passou à deriva, indiferente e ancestral. A Amanda virou para me olhar e, mesmo com a máscara, pude ver seu sorriso. Pela primeira vez em meses, ela estava completamente presente, completamente viva. Essa é a coisa sobre o mundo subaquático. Ele exige sua atenção total. Lá embaixo não há espaço para arrependimento, medo ou os fantasmas de traições passadas. Há só a próxima respirada, a próxima pernada, o próximo instante se desdobrando exatamente como é. Depois que subimos, voltamos a bordo. A Amanda sentou no banco, tirando a roupa de neoprene com mãos trêmulas. Não me sentia em paz assim há meses, ela disse, a voz embargando. Lá embaixo, nada mais importava. Só respirar. É exatamente por isso que amo esse trabalho, respondi. O mar tem um jeito de colocar as coisas em perspectiva. Naquela noite, depois que o barco foi lavado e o equipamento guardado, eu e a Elisandra sentamos no deck da operadora, vendo o sol derreter no Atlântico em camadas de dourado e coral. O ar cheirava a sal, diesel e a doçura suave do jasmim que ela plantou na porta do escritório. Era nosso ritual. Essa hora silenciosa depois do trabalho, quando o ruído do dia sumia e a água ficava vítrea no crepúsculo. Falei com a Denise hoje, a Elisandra disse, quebrando o silêncio confortável. Já está há 6 meses em liberdade. Está trabalhando numa casa de acolhimento para mulheres em Niterói, ajudando outras que passaram por situações parecidas. Ela perguntou de você. Assenti devagar, virando as palavras na mente. Como ela está? Melhor, diferente, mais leve, eu acho. Disse que nunca vai se perdoar pelo que fez você passar, mas que é grata por você ter dado a ela a chance de consertar. A Elisandra fez uma pausa, os olhos no horizonte. Disse que ainda pensa naquele momento na varanda, quando você disse que entendia. Eu entendia mesmo, eu disse. Por fim, levou um tempo. Entender e perdoar não são a mesma coisa. Não, concordei, não são, mas podem morar na mesma casa. Ficamos com aquilo por um instante, o céu se aprofundando do alaranjado para o roxo até as primeiras estrelas. Uma dupla de atobais planou rente à água, asas quase tocando a superfície, se movendo com aquela economia de esforço que o oceano ensina a todas as suas criaturas. Pensei na jornada que nos trouxe até aqui, a traição que quase me destruiu, os meses de medo e incerteza, o trabalho lento e meticuloso de reconstruir não apenas um negócio, mas um senso de propósito. E percebi que a pior coisa que já me aconteceu também revelou forças que eu não sabia que tinha. Forjou um laço inquebrável com a Elisandra, criou uma organização que genuinamente ajuda as pessoas e me deu uma missão que eu nunca havia previsto. O passado sempre carregará cicatrizes. Mas cicatrizes, como meu instrutor me disse uma vez, são só a prova de que você sobreviveu a algo que tentou te matar. Fala para ela que eu também sou grato, eu disse por fim. Fala que a verdade libertou nós dois, mesmo que tenha doído demais no caminho. A Elisandra virou para me olhar, os olhos marejando na luz fraca. Vou falar, Fernando, vou falar. Ela estendeu a mão e apertou a minha uma vez, com firmeza, do jeito que fez centenas de vezes durante aqueles meses escuros em que nenhum de nós sabia como a história terminaria. Depois se levantou, sacudiu a calça jeans e voltou para o escritório para fechar as coisas da noite. Fiquei no deck mais um tempo, vendo a água e o céu e as primeiras luzes piscando ao longo da marina. O oceano tem sua própria sabedoria. Não julga, não guarda rancor. Só segue se movendo, maré após maré, desgastando as pontas afiadas de tudo até que sobra é liso e essencial. Passei toda a minha vida adulta sob essa água, mas precisei quase perder tudo para finalmente entender o que ela estava tentando me ensinar. A verdade é que você não pode controlar o que os outros fazem. Não pode controlar as tempestades que entram na sua vida. A única coisa que você pode controlar é como reage, se entra em pânico e afunda ou mantém a calma em nada. Eu escolhi nadar. E essa escolha
Mais do que qualquer outra coisa, foi que me permitiu vir à tona do outro lado do naufrágio, ainda respirando, ainda me movendo, ainda capaz de me maravilhar. Quando finalmente tranquei tudo e fui para a caminhonete, a última luz tinha sumido e as estrelas estavam a todo vapor. Em algum lugar, em Niterói, a Denise provavelmente olhava as mesmas estrelas. E, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu desejei paz a ela. De verdade, sem amargura, sem arrependimento, porque algumas correntes não se quebram com raiva. Elas se quebram com o trabalho lento e paciente da compreensão. E compreender, eu aprendi, era um tipo de mergulho próprio.